aula sobre neoplasia de ovário, onde a gente vai focar nos aspectos do tratamento. Mas é muito importante que você já tenha visto a parte 1 dessa aula, que eu falo onde está o problema, onde está cada subtipo de câncer, a gente entende a importância do linfonodo também e dos marcadores moleculares. Então aqui a gente vai dividir a aula também. No primeiro momento, a gente vai começar a falar sobre estadio, certo? Classificar os graus da neoplasia. Preciso falar com vocês também sobre os tipos de cirurgia que são feitos na neoplasia mamária. E aí, a gente vai juntar tudo, você vai entender como é o tratamento do câncer de mama e você vai conseguir dar o tratamento de qualquer estadiamento, você vai entender o porquê desses tipos de tratamento. Então vamos lá, vamos começar com o estadio. Toda neoplasia tem seu estadiamento, tanto a de ovário, útero, colo cervical, mama, todas têm, certo? Parte do princípio do TNM, certo? Do tumor, da parte do linfonodo e se tem ou não presença de metástase, e aí é dividido em alguns graus. De uma maneira geral, não é necessário decorar esse estadiamento, mas se você está passando aí no ambulatório da especialidade ou se você vai prestar prova, pode ser que seja interessante, porque tem algumas características que vão te ajudar, mas no final dessa aula vocês vão tirar de letra esse estadiamento. Então vamos lá, ele parte do 0 até o 4. O 0 é o carcinoma in situ, ou seja, ainda não rompeu a membrana basal. O estádio 1 é uma neoplasia com tumor menor do que 2 centímetros, não tem linfonodo cometido, não tem metástase. O grau 2, ele pode ser tanto uma neoplasia relativamente pequena, né, menor do que 5 centímetros, ou uma neoplasia maior do que 5 centímetros, a grande diferença está no linfonodo. Quando ele tem menos que 5 centímetros, o linfonodo não é acometido, ou o linfonodo não está acometido. Também não há presença de metástases aqui nessas classificações. Uma grande diferenciação é que esse linfonodo, ele é móvel, né? Ele tem uma característica móvel, não é aquele linfonodo fixo, duro, que você, assim, de cara diz que alguma coisa de errado tá nele. Então, esse linfonodo do estádio 2, ele é móvel. No estádio 3, eu posso ter uma neoplasia com mais do que 5 centímetros, com o linfonodo acometido, e novamente sem presença de metástases, né? Nem vou colocar aqui. Ou eu posso ter qualquer tamanho de tumor, mas com um linfonodo que é fixo, ou seja, um linfonodo com características já de malignidade, não importa o tamanho do tumor aqui. E no estádio 4 eu tenho metástase à distância. Também, independente do tamanho do tumor, se tem linfonodo ou não importa, porque já passou da parte do linfonodo. Claramente tem algum linfonodo cometido se eu tenho metástase à distância. Ok, como que a gente consegue agrupar isso racionalmente, entendendo o que está acontecendo? Então aqui eu vou chamar do estádio 1 ao 2 de câncer invasivo inicial e do estádio 3 localmente avançado. Outra característica importante do estádio número 3 é quando já tem algum acometimento de pele, músculo, algum edema, ou seja, alguma característica já visível de alguma neoplasia ali. Isso já é característica do estádio 3. Lembram do subtipo inflamatório? Ele vai cair diretamente aqui. Então, partindo dessa classificação, a gente já consegue entender o que seria uma neoplasia invasiva, já rompeu a membrana basal, mas ainda é inicial. Posso ter acometimento linfonodal, mas eu não tenho uma característica de linfonodo fixo. E o que seria uma neoplasia localmente avançada? Em que eu tenho acometimento do linfonodo e eu tenho características inflamatórias. Não necessariamente os dois juntos, mas se eu já tenho um, já vai direto para o 3. E o estádio 4, aí, quando eu já tenho metástase. Isso vai influenciar muito no tratamento, vocês já vão ver. Agora eu vou diferenciar os tipos de cirurgia do câncer de mama. Tem basicamente 5 subtipos. Eu tenho lobectomia, quadrantectomia, mastectomia simples ou total, mastectomia modificada radical e mastectomia radical. Bom, a lobectomia vai ser literalmente tirar apenas a massa e o linfonodo, né? No caso, se for o sentinela ou se for a cadeia, a dissecção linfonodal, né? E a quadrantectomia, eu vou tirar um quadrante, ou seja, eu tiro a massa com um pedaço da mama, mas não tiro toda a mama. E faço também o estudo da axila, seja por linfonodo sentinela ou pela dissecção da axila mesmo. Aquela situação que eu tenho um linfonodo cometido, então eu acabo tirando uma cadeia. Na mastectomia simples total, é apenas a ressecção da mama.
muito raro só fazer ela, tem que tirar alguma coisa da axila, seja um linfonodo, seja a cadeia inteira, tá? Preferencialmente, o tratamento vai envolver a retirada de alguma parte da axila. Mastectomia modificada radical e mastectomia radical. O que acontece? Inicialmente, a mastectomia que era feita lá antigamente era a mastectomia radical, que é mama, axila e músculo. Peitoral maior e menor. O que acontecia? Morria muita gente. Então, a cirurgia estava matando basicamente os pacientes e não o câncer em si. E aí, isso com o avançar dos anos foi visto que não era a melhor opção, e aí foi feita a mastectomia modificada radical, que é mama mais axila. E aqui também vamos organizar isso daqui. Eu vou chamar lobectomia e quadrantectomia de cirurgias conservadoras. A mastectomia simples, como eu falei, raramente é feita, a gente faz alguma coisa na axila, e a mastectomia radical também raramente é feita, não tem por que tirar o peitoral maior e menor, só dá mais mortalidade isso. Então, a gente vai estar falando, quando a gente fala de tratamento, basicamente em fez cirurgia conservadora, fez lobec ou quadrantec, ou fez cirurgia modificada, tá? É basicamente esse o nome. Agora, a parte mais importante dessa aula, juntando tudo. Vamos lá. Vamos partir do princípio. Qual que é o princípio do tratamento do câncer de mama? Eu vou ter a cirurgia, né? Eu tenho que tirar o tumor. E aí eu tenho terapias adjuvantes, ou seja, próximas à cirurgia. E as neoadjuvantes, ou seja, que vem antes da adjuvante. E que vem antes, portanto, da cirurgia. É muito comum tratamento neoadjuvantes, ou seja, antes da cirurgia, com o objetivo de reduzir tamanho de tumor e induzir resposta tumoral à quimioterapia, tá? São basicamente esses dois objetivos que a gente usa para fazer a terapia neoadjuvante. A terapia adjuvante, ela vem, ou seja, depois da cirurgia. Qual é o objetivo dela? Eliminar doença residual. Apesar de você ter tirado o tumor, apesar de você ter tirado o linfonodo, gente, câncer é célula. Por mais que a gente veja a massa, por mais que a gente veja o linfonodo, a gente sabe que podem existir micrometástases, que a gente chama. É célula, e a gente sabe hoje por estudos que isso existe. Ou seja, a gente precisa garantir que coisas que eu não consigo tirar com o bisturi, eu mate com alguma outra coisa. Ou seja, radioterapia ou quimioterapia. Tá? Vocês já vão entender quando que a gente usa qual. Então aqui, terapias neoadjuvantes, cirurgia e terapias adjuvantes. Terapia neoadjuvante é basicamente composta de quimioterapia, que eu vou chamar aqui de QT, né, abreviar, e em alguns casos vai ser usado aqui também como terapia neoadjuvante, a terapia alvo do HER2, ou seja, o trastuzumab. Mas nem vou colocar aqui porque isso daí é detalhe, tá? Via de regra, neoadjuvante vai ser esquema quimioterápico. Cirurgias, né? Como a gente já falou, cirurgia conservadora e cirurgia modificada. Bom, e também tem aqueles casos que a gente não consegue operar, não operável. Então, vocês vão ver que a gente vai abranger todos os casos. E neoadjuvante, o que pode ser neoadjuvante? Pode ser radioterapia, né, que é uma terapia localizada. Pode ser quimioterapia. E pode ser também aquelas terapias alvo, ou seja, alvo do receptor de estrogênio, de progesterona e do HER2. E eu vou deixar essa classificação para depois, só para não ficar muita coisa aqui no quadro de cara. Então, perfeito. Agora vamos caso a caso, qual é o tratamento. Estádio 0, carcinoma in situ, certo? Existe a chance de eu fazer neoadjuvante em carcinoma in situ? Existe. Lembra daquele detalhezinho? Quando o tumor ele tem um receptor positivo do HER2, ou às vezes quando ele é um triplo negativo, ou seja, um tumor que eu estou esperando que seja difícil de tratar com quimioterapia lá na frente, certo? Então eu posso, em alguns casos, até fazer terapia neoadjuvante em carcinoma in situ, beleza? Mas via de regra, não se faz. Cirurgia para carcinoma in situ, geralmente vai ser conservadora, certo? O carcinoma in situ, ele vai ser pequeno e eu vou conseguir fazer então uma cirurgia conservadora. Vou retirar ali só o tumor ou o quadrante ali onde se encontra o tumor, vou fazer o estudo axilar e se for in situ mesmo, não vai vir nada, né, na axila. E agora, eu vou precisar fazer terapia adjuvante?
Aqui vem uma regra que é essencial para vocês entenderem o que acontece. A gente não falou que eu vou usar a terapia adjuvante pensando em retirar doença residual? Então, sempre que eu faço uma cirurgia conservadora, eu estou atrelando o meu paciente a uma radioterapia para eliminar essa doença residual, porque eu não tirei toda a mama dela, certo? Eu deixei mama, eu deixei tecido. E se nesse tecido tiver alguma micrometástase, alguma célula, eu fiz mal para o paciente. Então, eu atrelo esse tratamento. Cirurgia conservadora está atrelada à radioterapia. E agora, vamos adiantar outros critérios que já me indicam radioterapia. Então, se fez cirurgia conservadora é uma delas. Se eu tenho mais do que 4 linfonodos acometidos, se eu tenho mais que 4 linfonodos, já é prudente que eu faça uma radioterapia. Um tumor muito grande, mais do que 5 centímetros. Beleza, entendemos o racional do tratamento do carcinoma in situ. E agora o carcinoma invasivo inicial. Como que eu trato? Novamente, vou fazer terapia neoadjuvante? Veja, o inicial, ele geralmente não tem um tamanho grande, então não tem por que eu fazer uma neoadjuvante para reduzir tumor e operar melhor esse paciente. Também não tem, na sua grande maioria dos casos, por que eu fazer uma indução de resposta à quimioterapia, exceto aqueles casos que eu falei, né? Triplo negativo, HER2 positivo, e aí é caso a caso mesmo. Não é a via de regra que todo triplo negativo vai fazer neoadjuvante. Aí é coisa de especialista mesmo, saber para quando que vai ou não. Mas é importante saber que esses casos também podem ter neoadjuvante, não é só em tumor grande que a gente faz neoadjuvante. Beleza. E cirurgia? Qual que eu vou fazer no carcinoma invasivo inicial? Preferencialmente conservadora, né? Então aqui eu vou já deixar estadio 1 e 2. Mas quando que eu não posso fazer a cirurgia conservadora? Vamos lá. E aí eu tenho que acabar fazendo a modificada, né? Em grávidas eu não posso fazer cirurgia conservadora. Conseguem me dizer por quê? Lembrem, a cirurgia conservadora está atrelada à radioterapia, gente. Se eu estou retirando menos tecido, eu tenho uma chance de deixar a doença residual. Se eu tenho uma chance de deixar a doença residual, se eu tenho uma chance maior, né, de deixar a doença residual, eu tenho que fazer radioterapia. E na gestante, você não vai fazer radioterapia, tá? Então, gestante está contraindicado terapia conservadora porque a terapia conservadora está atrelada à radioterapia. Então, eu vou acabar fazendo modificada em gestantes, pacientes que têm uma neoplasia multicêntrica. O que é uma neoplasia multicêntrica? Quando eu tenho 2 ou mais focos em diferentes quadrantes. Lembram os quadrantes da mama? Se eu tenho um foco mais à esquerda e o outro lá em cima, não adianta eu tirar um pedaço aqui, um lá. A chance de eu ter alguma coisa entre esses 2 quadrantes é muito alta. Não posso correr esse risco na paciente. Então, se eu tenho uma doença multicêntrica, se eu já tenho acometimento do tecido conjuntivo, ou seja, inflamação, alguma lesão de pele, se eu tenho, se é um câncer, né, localmente avançado, né, não tem nem como eu fazer uma cirurgia conservadora se eu já tenho acometimento de pele, se eu já tenho acometimento aí de outras estruturas. E, logicamente, se eu tenho um tumor grande demais, né, que não dá para conservar um pedaço ali da mama, eu vou ter que tirar a mama inteira. Então, essas são as situações em que eu vou fazer a terapia modificada. Vejam, eu posso até ter um tumor pequeno, certo? Mas se ele é multicêntrico, não vai dar. Se ele já acometeu tecido conjuntivo, também não vai dar para fazer cirurgia conservadora. E não esqueçam das gestantes. Então aqui, no carcinoma invasor inicial, eu posso fazer cirurgia conservadora me atentando para esses detalhes, né? Se eu não tenho aí uma doença que exige que eu use a cirurgia modificada. E aí, eu vou fazer radioterapia, vou fazer quimioterapia, é o princípio que eu falei. Se eu faço conservadora, eu estou atrelado à radioterapia. Posso também fazer quimioterapia a depender se o paciente é alto risco. O que é alto risco? Isso é estudo, gente, estudo atrás de estudo para entender quais são os fatores de risco, quais características que nos predizem maior risco. Então, vamos lá para as características que eu preciso ter para pensar em quimioterapia. Lembrando que quimioterapia é um tratamento sistêmico do corpo inteiro e radioterapia é localizado. Então vamos lá, indicações de quimioterapia. Quando eu tenho linfonodo positivo. Linfonodo acometido é o portão para o corpo inteiro. Então, se já acometeu o portão, melhor garantir o corpo inteiro. Se eu tenho o marcador HER2 positivo, tá?
é um tumor mais agressivo. E se eu tenho uma neoplasia que não tem nenhum receptor para que eu possa levar a terapia-alvo, ou seja, o triplo negativo. Se eu não tenho receptor de estrogênio, se eu não tenho receptor de progesterona e se eu não tenho receptor do HER2, ou seja, o HER2, tanto positivo quanto negativo, é ruim. Ou seja, é um tumor que já vai ser mais difícil de eu tratar, ele já está mais indiferenciado, ele já é mais agressivo. Lembrando lá da parte 1, né, quando a gente comenta da indiferenciação do câncer e quanto isso é importante, você vê, já tá aqui de novo, né, o câncer mais indiferenciado, ele tem pior prognóstico, ele tem maior risco e a gente vai fazer quimioterapia. Então, o princípio da quimioterapia vai ser em pacientes aí com alto risco, que são essas características que a gente definiu. Então, quando eu faço uma cirurgia conservadora, eu faço a radioterapia, né? Estou atrelado a ela, mas eu também, a depender da característica do tumor, posso fazer uma quimioterapia, né? Posso fazer as duas coisas. Então, falamos de carcinoma in situ, falamos de carcinoma invasivo inicial e agora, doença localmente avançada. A doença localmente avançada, como a gente viu, é um estádio 3. É um câncer maior, é um câncer que já atingiu outros tecidos, né? Então tecido conjuntivo, de pele, músculo, ou seja, na sua grande maioria das vezes eu vou fazer uma terapia neoadjuvante. Para quê? Para reduzir esse tumor, para tentar reduzir aquilo que eu preciso na cirurgia. E também para induzir uma boa resposta a esse tumor, tentar induzir uma boa resposta a esse tumor lá depois na outra quimioterapia. Então aqui a grande indicação da quimioterapia neoadjuvante são para os casos do estádio 3, tá? Quando eu tenho doença localmente avançada. Beleza, fiz terapia neoadjuvante, e aí, qual cirurgia? Bom, claramente cirurgia modificada. Uma das indicações da cirurgia modificada, a gente já tinha colocado aqui, é um tumor localmente avançado, é um tumor grande, né? Aqui eu vou só deixar pontilhado que existe a possibilidade de eu fazer uma neoadjuvante e fazer uma conservadora, considerando aqueles casos em que eu tenho um triplo negativo, um HER2 positivo e que eu acho que tá valendo a pena fazer antes para induzir melhor resposta à quimioterapia. Então vou deixar aqui, ó, pontilhado, não é via de regra. Bom, fiz a neoadjuvante, fiz a modificada, né? Não tenho o que mexer e muito provavelmente nesses casos, eu vou acabar fazendo os dois, rádio e químio, por ser um tumor grande, né? E com acometimento de linfonodo, que acaba preenchendo os dois critérios aqui. Então, vou acabar fazendo tudo. Último estadio do câncer de mama. 4. Metástase. Gente, quando eu tenho um câncer avançado, assim, com já metástase à distância, muitas vezes eu tenho um câncer com um prognóstico muito, muito ruim. Tá? Por mais que a gente faça terapias, por mais que a gente faça tudo. Então, existe dentro do estádio 4 a possibilidade, a depender de todo o quadro clínico da paciente, a depender da qualidade de vida que ela quer ter durante esse tratamento, a depender do tempo de vida, né, que é uma coisa super difícil de estimar, mas a depender disso, pode ser que se opte por não operar. Né? O fato da operação muitas vezes não vai mudar a sobrevida e aí vai ser só submeter a paciente a um risco aí, a uma hospitalização prolongada ou complicações. Então existem casos do estádio 4 que eu não vou operar. Existem casos do estádio 4 que eu vou operar. Aí é caso a caso. Mas pode ser que eu tenha um câncer não operável. E aí também caso a caso, eu vou avaliar se uma quimioterapia para as metástases, né? Lembrando que quimioterapia é uma terapia sistêmica, pode ser que caiba nesses casos. Também vou colocar pontilhado, que é para vocês entenderem que no caso que não é operável, quer dizer que eu já tenho metástase à distância. Se eu tenho metástase à distância, pode ser que seja o caso de uma quimioterapia. E quando que não vai ser o caso? Se eu não tenho como operar, será que não vale a pena uma quimioterapia? Perfeito, pode ter esse caso, mas pode ter o caso também de que a paciente já está tão debilitada, o câncer está tão avançado que ela tem aí poucos dias de vida e que não vale a pena um tratamento para ela, vai ser mais efeito colateral do que benefício. Então, tudo tem que ser pesado. Gente,
salvem essa tela. Essa tela é o resumo mais detalhado que você vai encontrar por aí sobre câncer de mama. Não existe nada perto disso que te explique exatamente o que você tem que fazer, e não é de uma maneira simples, é de uma maneira extremamente completa. Então, salvem essa imagem que, sinceramente, vai guiar o seu estudo e o seu atendimento. E eu deixei por último, mas aqui na adjuvante nós também temos a parte das terapias-alvo, que a gente comentou, né, dos receptores e do HER2. Aqui também vai uma tabelinha. Dentro das terapias adjuvantes, eu posso ter as terapias-alvo, que vão ser o tratamento daqueles receptores, né? Então, eu vou no alvo do receptor. E aí existe essa classificação, luminal A, luminal B, HER2 positivo e o basal, que é a mesma coisa que triplo negativo. Então, eu coloquei aqui nessa tabela qual receptor que tem e qual o tratamento que a gente vai fazer. Para todos eles, eu vou fazer quimioterapia. Para todos esses, eu posso fazer quimioterapia, se tem aquelas características de alto risco. A grande maioria já vai ter um linfonodo, pelo menos um linfonodo cometido, tá? Vou fazer terapia hormonal para quem? Para quem tem receptor de hormônio. Aqui no luminal A é um câncer que na histologia, né, então eu faço histologia, daí eu faço a imunohistoquímica para eu poder entender se tem receptor, se não tem. Visto que tem, se tem mais do que 20%, seja de receptor de estrogênio ou de progesterona, eu chamo esse tipo de câncer de luminal A. O luminal B, ele pode ser um tumor que tem receptor de estrogênio e progesterona menor do que 20%, ou ele pode ser um tumor que tem receptor de estrogênio e progesterona em qualquer porcentagem, junto com HER2, junto com um KI67 alto. KI67, quanto maior o KI67, né, ele é um marcador de proliferação tumoral, então quanto maior o KI67, mais agressivo é o tumor, então vai cair nessa classificação do luminal B. Então eu vou colocar aqui estrogênio ou progesterona, HER2 e o KI alto. Eu também vou chamar de luminal B. Eu gosto sempre de colocar nas aulas a parte da farmacologia, porque você entender onde está indo o seu tratamento faz toda a diferença em você compreender qual é o problema, né? Onde está o problema, qual é a solução. Então, já voltando lá, se vocês voltarem na nossa aula inicial, a gente vai falar disso, medicações que são usadas aqui. Então, o que eu tenho de terapia hormonal, de antagonista de receptor de estrogênio? Bom, eu tenho principalmente tamoxifeno, que, se vocês lembram, é um antagonista do receptor de estrogênio, né? Só que ele é seletivo para mama e ele é agonista, inclusive, no endométrio. Então, eu posso sim ter uma proliferação do endométrio em uso de tamoxifeno. Então, tem que ficar de olho nessas pacientes que estão fazendo o tratamento, tá? Mas aí, nesse caso, eu tenho um benefício maior do que o risco, né? Vou ficar de olho em possíveis hiperplasias, mas, poxa, eu tô tratando no alvo da terapia do menoplasia de mama, então não tem por que eu não usar. Agora pensem, eu gosto sempre de fazer essa integração mesmo, para vocês pensarem quais outros antagonistas do receptor de estrogênio você conhece, né? Por exemplo, na aula que a gente falou de infertilidade, até mesmo na primeira aula, o clomifeno, ele é um antagonista do receptor de estrogênio, só que no hipotálamo. Ele vai ser usado para induzir ovulação, né? Qual outro? Raloxifeno, antagonista do receptor de estrogênio no osso. Então vejam, existem várias terapias muito similares, mas com usos completamente diferentes, porque são em outros órgãos. E ainda existe uma outra terapia hormonal que usa-se principalmente em mulheres na menopausa, que é o inibidor da aromatase. Por que eu vou usar principalmente em mulheres na menopausa? Também voltem umas aulas para trás, quando a gente fala de menopausa. A conversão, e até mesmo na primeira aula também. O estrogênio na mulher menopausada, ele não vai ser feito, não vai ser produzido no ovário, né? Ele vai ser produzido na gordura, ou seja, vai ser uma conversão periférica de estrogênio. E aí, pela enzima aromatase. Então, se eu inibo a aromatase, eu tenho menos conversão periférica de estrogênio. Produzo menos estrogênio, dou menos alimento para o meu tumor. E consigo reduzir aí o seu tamanho, a sua progressão. Então vejam que todas as aulas estão interligadas, eu estou sempre me referindo a uma aula anterior, porque é dessa maneira que eu gosto de fazer as aulas bem interligadas, para vocês entenderem todo o processo e entenderem de uma maneira completa. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar notificações para não perderem essas aulas. E por fim, o trastuzumab. Ele é o inibidor do HER2. E o HER2 a gente comentou, né? O receptor dele vai estar aqui
na parede celular. Não é só no câncer de mama, aliás, tem diversos outros cânceres que têm o receptor HER2 positivo, câncer gástrico, por exemplo, né? Ele é um receptor de tirosina quinase. Assim que ele recebe, né, ele vai para o núcleo e aumenta a expressão de proto-oncogenes, acelerando aí a agressividade do tumor. Então, quem vai bloquear esse HER2 vai ser um anticorpo monoclonal contra esse receptor de tirosina quinase. Então, novamente, como as informações do ciclo básico fazem sentido, sim, na sua vida de clínico, na sua vida de interno e na sua vida do futuro médico. Você entendendo todo esse processo, entendendo o receptor, entendendo translocação, entendendo o proto-oncogene, isso faz diferença sim. Você entende o que é um anticorpo monoclonal, entende o que é uma terapia-alvo e não fica só na decoreba. Então é isso, gente. Eu gostaria muito que vocês tivessem esse entendimento das indicações, do porquê que a gente faz neoadjuvante, por que a gente escolhe esse tipo de cirurgia, por que vai para quimioterapia, se eu posso ter uma combinação de tipos de cirurgia com tipos de terapia adjuvante, quais são as terapias-alvo que eu uso no tratamento do tumor. Então aqui está exatamente tudo o que você precisa saber de tratamento de câncer de mama. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda mensagem para mim lá no Instagram, eu respondo sempre, respondo todos os comentários e toda dúvida é válida. Então, até a próxima. Tchau, tchau!